Família Boleiros, mais um vídeo aqui e hoje o vídeo está muito especial porque vamos falar do Flamengo. Então já vou pedir que você chegue deixando um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E por favor, assista o vídeo até o final, porque o conteúdo está muito bom e você assistindo vai me ajudar muito. O Flamengo está em busca de um técnico internacional, porque os dois últimos trabalhos foram de técnicos brasileiros e isso não convenceu a torcida e nem o pessoal que está na frente do Flamengo. O primeiro trabalho foi com o Rogério Ceni. A expectativa era grande porque o elenco do Flamengo, para mim, é o melhor do Brasil e os titulares nem se fala. São bons jogadores. A expectativa era grande que o time pudesse entregar um futebol, se não igual, mas parecido com o time de 19, o time do JJ, onde aquele elenco, aquele time ganhou tudo que podia. Então o torcedor tem muito vivo na memória o trabalho do JJ. Então, o treinador que chega, a pressão é muito grande, porque o elenco é bom, praticamente são os mesmos jogadores: Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Willarão, Diego Alves. Então, é o mesmo elenco de 19, saiu alguns jogadores, mas o pessoal que está na frente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi atrás de bons jogadores para repor os que saíram. Então a expectativa era grande do Rogério fazer um bom trabalho. O Rogério chegou, teve alguns bons jogos. Por exemplo, o Flamengo jogou muito na final da Supercopa contra o Palmeiras. Acho que foi o melhor jogo do Rogério. Mas tiveram muitos jogos ruins, o torcedor começou a vaiar, não estava gostando do trabalho. O Rogério conseguiu não. O Rogério foi campeão brasileiro, mas isso não convenceu muito a torcida. O torcedor flamenguista até fala que foi campeão apesar do Rogério. Então o trabalho do Rogério não convenceu a torcida e nem a diretoria. O Rogério foi mandado embora, mesmo sendo campeão brasileiro. E logo em seguida o Flamengo tomou uma decisão precipitada. Por que precipitada? Porque tinha que ser uma decisão muito rápida, porque o Flamengo estava no mata-mata da Libertadores, então tinha que chegar um técnico para assumir o Flamengo nessa sequência da Libertadores. Então o Flamengo foi atrás de Renato Gaúcho. Era uma das poucas opções que tinha, porque o Renato Gaúcho estava desempregado. Mas a princípio era uma boa escolha, porque o Renato teve um bom trabalho no Grêmio, muito bom mesmo. Foi campeão de Libertadores, foi campeão de Copa do Brasil. O time não era o melhor elenco do Brasil, mas o Renato fez o time jogar bem. O time do Grêmio jogava bem, muito bem mesmo, e o Renato foi muito vencedor por lá. Então, a princípio, a escolha foi boa. O Renato chegou, os 10 primeiros jogos foi muito bom, com muitas goleadas em time grande como São Paulo, Corinthians. Na Libertadores também teve muitas goleadas. Então os 10 primeiros jogos foi muito bom. Tanto é que muitas pessoas estavam começando a comparar com o time de 19 do JJ. Então, só que depois eu não sei se é porque o Renato é um bom gestor de grupo, e assim que ele chegou, ele levantou a autoestima dos jogadores, fez o time jogar bem. Mas depois, quando alguns jogadores foram convocados para a seleção, alguns machucados, que teve que usar mais o time reserva, o Renato não conseguiu entregar o mesmo futebol dos titulares e nem parecido. E isso não estava deixando o torcedor feliz, mas por que não? Porque o time reserva do Flamengo também é muito bom, é muito parecido com o time titular. Então o Renato não conseguiu tirar o melhor do Flamengo, do elenco. Teve uma sequência de resultados muito ruins. O Flamengo perdeu ponto para Chapecoense, para o Cuiabá, sendo que contra esses times o Flamengo só dependia de si para ser campeão brasileiro. Mas o Renato não conseguiu tirar ponto desses times, e isso chateou muito o torcedor. E o Galo foi abrindo vantagem, o Flamengo foi perdendo jogos a menos e o Flamengo não conseguiu e não vai conseguir ser campeão brasileiro. Chegou na final da Libertadores, mas o time não convencia, o time não jogava bem, a verdade é essa. Jogava bem, mas pro elenco o Renato deixou muito a desejar, porque o Flamengo podia jogar mais. Então isso foi chateando o torcedor. Chegou na final, acho que já chegou porque a diretoria não demitiu, porque o torcedor estava pegando muito no pé do Renato, xingou ele pra caramba. Tava até um clima
Tava um clima chato pro Renato. E eu acho que a culpa não é só do Renato, eu acho que a grande culpa é dele, mas não é só dele, até porque os jogadores também, o Everton Ribeiro não estava jogando bem, o Bruno Henrique e o Arrascaeta com muita lesão. Então quando esses caras saem, a bola não chega pro Gabigol e o time não consegue entregar o futebol esperado. Mas resumindo no geral, o trabalho do Renato não foi bom. Teve um bom aproveitamento, mas isso não se resultou em títulos. O Flamengo passa 2021 sem ganhar nenhum título. E isso chateou muito o torcedor, foi um trabalho muito negativo. E após a derrota da Libertadores, o Renato foi demitido, até porque não tinha mais como mantê-lo. O trabalho não foi muito bom, a verdade é essa, o torcedor estava muito chateado. E o Flamengo agora está em busca de um técnico internacional. A princípio, o primeiro nome é o Jorge Jesus, né? Porque o trabalho que ele fez em 19, o torcedor tem muito vivo em mente. Tanto é que o treinador que chega no Flamengo, a pressão é muito grande, porque o treinador não consegue entregar o mesmo futebol, sendo que basicamente os jogadores são os mesmos. Saiu 2 ou 3, mas a diretoria conseguiu trazer jogadores para repor os que saíram. O time basicamente é o mesmo: Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Ilharão, que joga muito, Diego Alves, não está no bom momento, mas é um bom goleiro. Então o Flamengo deixou muito a desejar com o Renato Gaúcho. E o Flamengo está em busca de um treinador internacional. O primeiro nome, lógico, JJ. E o segundo nome, que também é muito forte, é o Marcelo Galhardo, treinador do River Plate. Também tem o terceiro nome, que é o Carvajal, um treinador estrangeiro, eu não conheço bem, então não vou falar do trabalho dele, porque eu não conheço. Mas o trabalho do Galhardo eu conheço, é um bom treinador. O próprio Guardiola elogiou o trabalho do Marcelo Galhardo e da sua comissão. É um treinador muito bom, só que está pedindo um valor muito alto. Segundo o canal Pilhado, o Galhardo pediu 3 milhões e 200 por mês para treinar o Flamengo. É um salário muito alto mesmo, mas o Galhardo tem uma boa comissão técnica, tem 20 pessoas à frente da comissão, e esses 3 milhões e 200 não é especificamente para o Galhardo, é para a comissão técnica no geral. Então tá caro, mas ele tem uma boa comissão técnica e esse salário vai ser distribuído para todas as pessoas que trabalham na frente com o Galhardo. Então é um salário alto, mas ele é um bom técnico, tem boas pessoas ao seu lado. Eu, para ser bem sincero, o trabalho do JJ em 19 para mim é inquestionável, foi o melhor trabalho, acho que, do Flamengo no geral. O torcedor tem muito isso vivo na memória, porque nem o Rogério nem o Renato, basicamente com o mesmo elenco, conseguiu tirar o mesmo futebol que o JJ conseguiu entregar em 2019. Então o Flamengo não está mais interessado em técnicos brasileiros. Então, a princípio, o primeiro nome é o JJ, porque fez um bom trabalho, é ídolo, a torcida tem um carinho especial por ele. Mas eu vou ser bem sincero, eu acho que o JJ não vem, até porque o Benfica está na fase de grupo da Liga dos Campeões e a princípio vai se classificar, porque ele está no grupo do Barcelona, do Dinamo e do Bayern de Munique. E a última rodada agora, que é a semana que vem, o Barcelona precisa vencer o Bayern de Munique lá na Alemanha para se classificar. E eu acho muito, não vou dizer impossível, mas 90% que o Barcelona não vence o jogo lá em Munique. E então o Barcelona não vencendo e o Benfica ganhando do Dinamo de Kiev, o jogo é em Benfica, o Benfica se classifica. Então eu acho muito difícil que o JJ, passando para as oitavas de final, ele venha para o Flamengo. Muito difícil mesmo, eu acho que ele não vem. E eu, como flamenguista, eu vou ser bem sincero, essa é a minha opinião. Eu acho que o torcedor flamenguista tem que esquecer, não esquecer o trabalho do JJ, mas esquecer a volta dele, porque isso está atrapalhando o desempenho do time. O torcedor está cobrando muito os jogadores, cobrando o técnico que chega, então isso, querendo ou não, isso entra em campo e o time não consegue fazer um bom trabalho. Então essa é a minha opinião. Acho que o flamenguista tem que esquecer o JJ, deixar ele fazer o trabalho dele no Benfica e apoiar o técnico que chegar, dar apoio para os jogadores. Essa é a minha opinião.
Então eu acho que o JJ não vem, porque o Benfica a princípio vai se classificar para as oitavas da Champions. Eu, eu ia atrás do Galhardo, porque é o segundo nome, e eu acho que o Galhardo é um bom treinador, fez um bom trabalho, faz um bom trabalho no River, foi campeão de Libertadores. Então, eu se fosse o Flamengo, eu faria de tudo para trazer o Galhardo. O Guardiola já elogiou o Galhardo e a sua comissão técnica. Tá certo que ele está pedindo um salário muito alto para vir para o Flamengo. Segundo o canal Pilhado, que é um canal que eu acompanho muito, o Galhardo pediu 3 milhões e 200 para treinar o Flamengo. É um salário muito alto, é muito caro. Só que esses 3 milhões e 200, o Galhardo tem 3 pessoas, não, 3 não, desculpa. Tem 20 pessoas que trabalham à frente da comissão técnica. E esses 3 milhões e 200 não é especificamente para o Galhardo, é para a sua comissão técnica no geral. Então o Flamengo, com a comissão técnica do Galhardo, o Flamengo ia gastar 3 milhões e 200 por mês. É um salário alto, mas o Galhardo é um bom técnico, entregou títulos grandes pelo River Plate. Acho que eu já falei aqui, mas o Guardiola elogiou muito o trabalho do, do Galhardo e da sua comissão técnica. Se eu fosse o Flamengo, eu ia atrás, eu não esperava muito não, porque eu acho muito difícil que o JJ volte, até porque ele fez um bom trabalho e ele não vai querer voltar, porque se ele não entregar o que ele conseguiu fazer em 19, vai ficar aquele aquém, né? Ah, então foi sorte, ele não é tudo isso, então eu acho que o JJ não vem, essa é a minha opinião. Se eu fosse o Flamengo, eu ia com tudo para cima do Galhardo, porque é um técnico muito bom, então é isso que eu penso. Quero saber de você o que você acha, deixa no comentário aí. Então não esquece do like, se inscreve no canal, é muito importante para que eu possa trazer mais vídeos e mais novidades aqui para vocês, tá bom? Um abraço e boa semana.